Você já parou para pensar por que, em praticamente todo lugar do mundo, quando se fala em inteligência financeira, o nome judeu aparece? Não é coincidência, não é conspiração, é cultura, é história. É uma mentalidade construída ao longo de séculos de sobrevivência que transformou a necessidade em sabedoria e a sabedoria em patrimônio. E hoje você vai entender exatamente como isso funciona, por dentro, de verdade, sem romantismo e sem estereótipo. Porque tem algo que a maioria das pessoas não sabe: a relação judaica com dinheiro não nasceu da ganância. Nasceu do medo legítimo, histórico, concreto, de acordar um dia sem nada. E é justamente por isso que ela é tão poderosa. Quando você investe movido pelo medo de perder tudo, você pensa diferente de quem investe movido pela sede de ganhar mais. Você é mais cuidadoso, mais paciente, mais estratégico, mais difícil de enganar. Fica comigo até o final, porque os 5 pilares que você vai conhecer agora não são teoria de livro. São princípios testados por gerações, passados entre avós e netos, discutidos em jantares de sexta à noite, e que explicam por que famílias que começaram do zero conseguiram construir patrimônio duradouro, em contextos onde qualquer pessoa daria tudo por perdido. E se você ainda não está inscrito nesse canal, aperta o botão agora. Aqui a gente mergulha fundo em história, cultura e mentalidade do jeito que elas merecem, sem superficialidade e sem atalho. O primeiro pilar é a relação entre dinheiro e liberdade, e entender isso muda absolutamente tudo que vem depois. Na maioria das culturas ao redor do mundo, dinheiro é símbolo. É o carro, o relógio, o apartamento no andar alto. Dinheiro é o que as pessoas veem quando olham para você. Na tradição judaica, especialmente nas gerações moldadas pelos séculos mais duros da história, dinheiro nunca foi isso. Dinheiro era a saída. Era a diferença entre ficar preso numa situação perigosa e conseguir escapar dela. Por séculos, comunidades judaicas na Europa podiam ser expulsas de cidades e países, praticamente da noite para o dia. Não era exagero, era rotina histórica. Espanha em 1492. Portugal logo depois. Rússia com os pogromos. E por último, o horror da Segunda Guerra. Então a riqueza precisava ser de um tipo muito específico, líquida, discreta e portátil. Ouro costurado na bainha do casaco. Número de conta bancária memorizado de cabeça. Propriedade registrada no nome de um primo, porque a lei não permitia outra coisa. Você não investia para aparecer. Você investia para sobreviver. E às vezes sobreviver significava cruzar uma fronteira com nada além do casaco nas costas e uma sequência de números gravada na memória. Essa herança coletiva criou uma postura financeira muito específica: menos euforia, mais resiliência. O objetivo não é enricar rápido, é não quebrar para sempre. E esse simples deslocamento de prioridade muda tudo que você faz com dinheiro. Você pula o investimento hype. Você pensa 2 vezes antes de se endividar demais. Você valoriza liquidez acima de alavancagem. Você trata a volatilidade não como oportunidade empolgante, mas como risco a ser respeitado, como dirigir na chuva. Você não acelera. Você diminui a velocidade. O segundo pilar é a diversificação, e ela não veio de nenhum livro de finanças. Veio da memória. A pergunta que moldou gerações de investidores judeus não foi onde eu ganho mais. Foi o que acontece com o meu dinheiro se tudo der errado? E essa pergunta tem uma resposta prática muito clara: você nunca coloca tudo num único lugar. Historicamente, famílias judaicas não diversificavam só investimentos. Elas diversificavam vidas inteiras. O alfaiate também tinha parte numa padaria. O encadernador também emprestava dinheiro para comerciantes viajantes. A tia vendia lenços importados na sala da frente e dava aulas de hebraico nos fundos. Todo mundo tinha múltiplas coisas acontecendo ao mesmo tempo, não porque eram gênios empreendedores, mas porque você nunca sabia o que seria fechado, taxado ou proibido amanhã. Essa lógica vive até hoje. O investidor de tradição judaica tende a distribuir capital entre ações, renda fixa, imóveis, reserva em caixa, e às vezes um pouco de ouro guardado quieto num canto. Não porque está seguindo uma planilha de alocação moderna, mas porque nenhum único desastre pode te destruir se você não apostou tudo num lugar só. Pensa numa sopa. Você não faz sopa com um ingrediente só. Isso não é sopa, é água quente.
Você coloca cenoura, batata, cevada, um pouco de alho, uma carne que sobrou do dia anterior. Aí vira alimento de verdade, algo que te sustenta mesmo quando a luz acaba. Isso é diversificação não como estratégia de planilha, mas como filosofia ancestral de sobrevivência. O terceiro pilar é o papel da comunidade, e ele é mais poderoso do que qualquer corretora. Domingo de tarde, a sinagoga esvaziando. 3 senhores encostados num carro do lado de fora, conversando sobre taxa de juros, sobre o imóvel à venda na rua de trás, e sobre se o genro do Jacob realmente é qualificado para ser dentista. É nesses círculos que decisões financeiras muitas vezes nascem. Na comunidade judaica, investir raramente é um ato solitário. É relacional, é comunitário. Precisa de um bom contador? Alguém conhece alguém. Quer comprar um imóvel para alugar? O marido da prima tem um cara. Pensando em entrar no negócio? Melhor conversar com o seu tio primeiro. Ele perdeu dinheiro fazendo a mesma coisa em 1983, e ainda fala nisso no jantar de Hanukkah. Conhecimento não é guardado em segredo, é compartilhado, passado adiante, sussurrado entre bengals e livros emprestados. E um dos maiores ativos nessa tradição não é dinheiro, são mentores. Pessoas reais, com experiência real, que genuinamente querem te ver prosperando. Porque quando você vai bem, a comunidade inteira vai bem. E funciona nos dois sentidos. Se você tomou um risco idiota, todo mundo vai saber. Se você caiu num golpe, vai ter 12 parentes perguntando por que você não consultou ninguém antes. É pressão social, sim, mas é também proteção. Uma rede de segurança feita de amor intrometido. É muito difícil cair num esquema de pirâmide quando a sua avó confere o seu extrato bancário. O quarto pilar é a paciência e a capacidade de esperar que pouquíssimas pessoas têm de verdade. Ninguém gosta de esperar. Não gosta de esperar o micro-ondas, não gosta de esperar o elevador, e definitivamente não gosta de esperar o investimento dobrar em 20 anos em vez de na quinta-feira que vem. Mas na tradição judaica existe uma relação muito particular com o tempo. Você não lê o Talmud de uma sentada. Você estuda ele a vida inteira. Você não celebra só o passado. Você aprende com ele. Você se pergunta o que aquele momento ensina sobre o próximo. Essa relação com o tempo cria uma tendência natural de pensar no longo prazo de verdade. Do tipo, compramos esse imóvel agora para os netos brigarem pelo terceiro andar daqui 50 anos. Um investidor chamado Isaac, nome trocado, mas a história é real, disse uma vez que o melhor investimento que ele fez foi aquele que ele quase não fez porque era entediante. Ele colocou dinheiro num fundo de índice. Sem drama, sem promessa de retorno milagroso, sem nenhuma história emocionante para contar no jantar. Só crescimento lento e consistente. 20 anos depois, pagou a faculdade da filha sem dívida e sem estresse. Só planejamento. Esse é o poder da gratificação adiada. Enquanto todo mundo corre atrás da próxima grande aposta, o investidor paciente escolhe a coisa certa, mesmo que demore. E quando o mercado desaba, quando tem recessão, quando tem crise, quem plantou as sementes anos atrás não está em pânico. Está tomando chá, observando, esperando, porque já viveu esse filme antes. E o quinto pilar, talvez o mais profundo de todos, é o conhecimento como o único ativo que ninguém consegue te tirar. Terra pode ser confiscada, emprego pode ser perdido, casa pode ser queimada, mas o que você sabe vai com você para qualquer lugar. Essa não é uma metáfora bonita, é uma lição aprendida nas piores circunstâncias possíveis, por um povo que foi expulso de países inteiros, levando só o que cabia na cabeça. E isso moldou uma relação com o aprendizado que vai muito além da escola. Você estuda, você faz perguntas, você questiona, você não compra o que não entende, você lê o contrato 2 vezes, você incomoda o vendedor com perguntas que ele não quer responder. Você só assina quando consegue explicar o produto para sua mãe de 90 anos. E por causa disso, você dorme bem à noite porque não chutou. Você estudou. Essa cultura de questionar, de aprofundar, de nunca aceitar o confia em mim como resposta suficiente, não é paranoia. É sabedoria acumulada de séculos. Então o que a gente leva de tudo isso? Dinheiro é ferramenta de liberdade, não troféu de status. Diversificação não é estratégia de planilha, é filosofia de vida. As melhores decisões financeiras raramente nascem no isolamento, envolva sua comunidade.
Plante árvores cuja sombra você talvez não use, porque o longo prazo protege e o curto prazo emociona e quebra. E aprenda antes de agir, sempre. O conhecimento é o único investimento com retorno garantido. A mentalidade judaica sobre dinheiro não é uma fórmula secreta nem um clube fechado. É um conjunto de princípios construído por um povo que sobreviveu a tudo: exílios, perseguições, o inimaginável, e que em cada reconstrução levou consigo não ouro, mas valores, rede e uma visão de mundo que sempre colocou o duradouro acima do imediato. E isso, no fim, é o que separa quem constrói patrimônio de quem apenas ganha dinheiro. Dinheiro sem filosofia é só número. Com filosofia, é legado. Me conta nos comentários qual desses 5 pilares ressoa mais com a sua realidade. A paciência do longo prazo? A força da comunidade? Ou só a ideia de nunca comprar nada que você não consiga explicar para a sua avó? Leio todos os comentários. Discuto alguns também. Curtiu o vídeo? Se inscreve no canal. Nos próximos episódios a gente vai falar sobre como famílias imigrantes constroem riqueza intergeracional, porque os mais pobres frequentemente gerenciam risco melhor do que a classe média, e o que a mentalidade oriental pode ensinar sobre paciência financeira. Você não vai querer perder.